Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Quero louvar a Deus mais uma vez por estarmos aqui, fazer menção, uso e exposição desta palavra. Nós queremos tributar ao Senhor honra, porque Ele é bom, nos tirou com muita propriedade das garras da lenha, e hoje nós estamos aqui para adorar a Deus, louvar a Deus pelos nossos amigos, ministros, líderes, que nos confiabilizou a estar aqui mais uma vez. Quem achou, diga amém. Capítulo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senta adorando ao Senhor mais uma vez. Meus irmãos, a história, ela é uma história conhecidíssima, descrita pelo médico amado chamado Dr. Lucas. Lucas, o médico amado, ele tem a oportunidade de escrever 2 obras literárias que você já conhece. Nós sabemos que Lucas escreveu o mesmo livro do qual nós tiramos por base o versículo de número 8 do capítulo 15. Ele escreveu também o Tratado de Atos dos Apóstolos. Lucas é diferente dos demais, diferente de Mateus, diferente de João, diferente de Marcos. Mesmo Marcos sendo muito novo ainda, Lucas é aquele que vai relatar essa história. Ele vai falar em cima daquilo que lhe contaram. Segundo alguns eruditos, a história vai contar que Lucas escreve o seu evangelho por influência do evangelho de Marcos, porque Marcos tinha influência pedrina, e em cima disso ele vai relatar. Então tudo que Lucas relata, escreve, é o que lhe contaram. Por quê? Porque Lucas não é uma testemunha ocular, o que vem a ser uma testemunha ocular, ou seja, não estava presente. Eu vou simplificar mais para que você possa entender. Eu tenho, na minha simplicidade, tido aí a oportunidade, o privilégio de conhecer alguns lugares. E nesse conhecer alguns lugares eu tenho desfrutado, através deste trabalho, uma boa gastronomia, como também uma péssima gastronomia. Tenho também tido a oportunidade de conhecer bons hotéis e também péssimos hotéis. E todas as vezes em que eu me desloco da minha cidade para uma determinada cidade, vizinha ou não, eu preciso me ausentar pelo menos os 2 ou 3 dias do meu lar. E a minha esposa, ela sempre me faz 3 perguntas. A seguinte pergunta: como você está? Se estão te tratando bem e se o lugar onde você está é confortável. Por que ela pergunta isso? Porque ela não está presente. Todas as vezes em que eu saio, ela faz as mesmas perguntas. E eu, muito paciente, às vezes eu quero até antecipar, mas eu deixo as perguntas por ela, porque ela sempre faz questão de perguntar a mesma pergunta: como foi, como é que estão tratados. Por quê? Porque ela fica sabendo
através daquilo que ela ouviu pela minha pessoa. E isso não faz dela a testemunha ocular. Eu já falei uma vez para ela, dependendo do lugar onde eu vou estar, e vai se tornar muito fácil, porque eu vou conversar com o patrão dela. O patrão dela nada mais é do que meu concunhado, para que juntos possamos desfrutar da mesma, para que ela possa viajar comigo e conhecer um desses lugares maravilhosos. Mas é claro, eu não sou bobo, estou esperando o melhor lugar para que juntos possamos assim desfrutá-los daquilo que nós temos assim recebido. E isso vai fazer dela o quê? Uma testemunha ocular. Por quê, pregador? Porque ela está no local, ela está sendo comparticipante, ela está atuando, ela está participando. E Lucas é a mesma coisa, ele escreve através de uma influência, ele escreve aquilo que lhe contar. A história conta-nos que este evangelho de Lucas, ele foi escrito aproximadamente no ano 63, porque Atos capítulo 27, vai dizer que quando o apóstolo Paulo, ele está preso em Cesareia de Filipe, ele tem a oportunidade de pesquisar. Isso são relatos, isso são uma evidência. Mas o que eu quero trazer e chamar a tua atenção em cima deste homem é algo valioso, do qual ele relatou para nós podermos entendermos e desfrutarmos. E dentro desta pesquisa, Lucas começa a escrever. Observa que no capítulo 2 de Lucas, ele vai contar a história de uma criança que se perdera. O nome desta criança era Jesus. No capítulo 15 de Lucas, observa que é conhecido pelos teólogos como o departamento de achados e perdido. Por quê? Observa que no capítulo de número 15 de Lucas, nós vamos ter uma ovelha perdida. Observa que no capítulo 15 de Lucas, nós vamos ver também um filho pródigo, alguém que se perdera. E no capítulo 15 nós vamos ter a dracma perdida. Formamos então o departamento de achados e perdido. Observa que Lucas, o próprio Senhor, em um dos seus discursos, ele começa a conversar, a falar com os mesmos, orientar. E nessas orientações, ele começa a fazer uso de parábolas, ou por que não dizer metáforas, muito embora as duas parecem que têm o mesmo efeito, mas existe uma diferença entre parábolas e metáfora. Parábolas naquele período era muito simples e era fácil de se usar, para que se tornasse fácil o entendimento de quem estava ouvindo, vendo, assistindo o mestre pregar. Então Jesus fazia uso desta parábola para que os seus discípulos pudessem assim se alimentar. A parábola nada mais é que o uso de uma figura para transformar e para poder fazer fácil a nossa comunicação. E através disso, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele teve muito êxito. Através disso, ele teve bons resultados. Por quê? Porque através da parábola, ele alcançou vidas. Agora, o que me chama a atenção nesse capítulo de número 15, são algo interessante. Observa que Jesus, e a maioria das parábolas em que se usava na época, eles sempre se utilizavam de figuras naquele período. Observa que no capítulo de número 15, ele vai fazer uso de parábolas. Ele vai falar sobre agrícola, ele vai falar sobre ovelha, ele vai falar sobre, algumas delas vai falar sobre cereais, sobre fruto. Por quê? Porque Israel era uma terra agrícola, era uma terra que plantava, cultivava, e isso se tornava fácil a linguagem do próprio Jesus. Ele vai usar linguagem da época. Observa que Jesus, ele vai começar iniciando a sua parábola falando acerca de alguém que se perdeu, ou melhor, uma ovelha que se perdeu. E isso se tornava fácil para os pastores da época, pessoas que seguiam
seguiam a Jesus em suas vidas cotidianas. Eram pastores, alguns conhecedores, alguns homens que seguiam. Então, toda a facilidade e argumento em que ele pudesse usar para poder atrair a atenção do povo, ele se utilizava e se munia dessas informações. Agora, o que mais me chama a atenção é que Jesus ele começa a falar de um pai. Observa que ele não está usando, e muito raro na maioria das parábolas, Jesus ele não faz uso de uma figura feminina. Observa que no capítulo de número 15 nós temos pastor. Observa que no capítulo 15 nós temos pai, não temos mãe. Mas observa que Jesus, no mesmo da tua parábola, ele falando da ovelha, ele vai pular agora para a dracma. A parábola tem a mesma moral. Porém, Jesus agora vai falar para um povo diferente. Observa que ele começa a falar das coisas que se perderam. Observa que ele vai falar da ovelha. Agora ele vai sentir, ele vai mudar a retórica da sua história. Agora ele vai falar para um público diferente. Observa que ele vai mudar a sua história. Ele não vai falar de ovelha, ele não vai falar de pastor e nem vai falar de pai. Ele vai falar de dracma. Ele vai falar de vassoura, ele vai falar de varrer. Por quê? Porque isso se tornava fácil. O público que estava seguindo a Jesus, que público era esse? O público feminino. Jesus observou que esse público estava crescendo. Crescendo esse público, houve uma necessidade de se compartilhar uma linguagem mais feminina. Então ele começa a dividir a sua falácia. Ele começa a compartilhar. Para quê? Para poder alcançar um outro público. Porque com outro público ele tinha um outro objetivo, mas com a mesma moral, com o mesmo impacto e com o mesmo peso. Ele começa então falando de ovelha, e de ovelha agora ele vai pular para um público diferente. Ele começa a criar um perfil. Ele vai dizer: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma das, não varre a casa, procura diligentemente até encontrar, e tendo encontrado, reúne as amigas. Observa que a linguagem é sempre uma linguagem feminina. Observa que a ideia dele é alcançar esse público, mas não perdemos de esperar que é a mesma moral. Essa é a visão do Senhor. Jesus então, com a mesma parábola, ele já vai traçar o perfil da pessoa. É uma indagação, sim. É uma pergunta, é verdade. Ele está perguntando qual é a mulher que tendo 10 dracmas, ou seja, com perfil, ele já está traçando o perfil da pessoa. É porque existe uma probabilidade que, se perder o valor, não se procura, que se perder o valor, ele não se importa, ou a pessoa, ou a mesma função do qual ele estava falando, a pessoa não se importa de procurar. Jesus então vai traçar um perfil, e vai usar uma figura de uma dracma. As dracmas, e essa aqui específica o texto não fala, mas a história relata sobre essas 10 dracmas de seguinte forma: era comum a donzela carregar como uma forma de dote as 10 dracmas, como também era um privilégio, como também era uma honra carregar uma moeda com a imagem do imperador. Só que não se refere a uma moeda romana, se refere a uma moeda grega, porque chama-se dracma. E se entendendo sobre isso, e são 10, toda mulher, toda donzela, ela tinha o privilégio, a oportunidade de, na sua adolescência, na sua juventude, receber do seu prometido, do seu cônjuge futuramente, 10 dracmas. E isso se tornava para ela um dote, porque quando completar a determinada idade,
o seu senhor, o seu esposo, o seu futuro, iria retorná-la para poder levá-lo para o seu lar. E isso nos remete muito nos dias atuais. E isso nos faz refletir muito. Por quê? Porque quando Jesus ele utiliza essa parábola, ele vai querer aplicar no reino. Porque quando se fala de adorno, quando se fala de noiva, nós pensamos em adorno. E nós aqui na terra não é diferente. Nós recebemos o nosso adorno. Não sei para você se considera uma moeda. Não sei o que você considera hoje o seu adorno. Mas o Senhor deixou aqui na terra a noiva do Cordeiro. E naquele grande dia Ele vai voltar e Ele vai requerer da sua mão os seus adornos. A história conta-nos que esta abençoada, a parábola, aquilo que o Senhor escreveu para tratar com o seu, que a mesma tinha sobre o seu domínio 10 dracmas. Não sabemos por que razão, não sabemos de que forma foi. A verdade é que ambos perderam essas 10 dracmas. A moeda valiosíssima, uma moeda caríssima. E vamos aplicar isso para os nossos dias atuais. Vamos trazer isso para os nossos dias presentes. Porque quando fala de perder, isso nos remete coisa, quando nós lemos, quando eu li esse texto, isso nos confrontou. Porque nós estamos falando aqui hoje para a família. É culto de família. Observa que o nosso Senhor, Ele vai traçar o paralelo, o perfil da pessoa, e junto com esse perfil Ele já vai falar aonde perderam. Ele vai se referir a uma casa. Não sabemos em que momento, em que hora a mulher perdeu essa dracma. A verdade é essa, é que ela se deu conta, e para se perder uma moeda valiosa daquela, é complicado. Porque já havia perdido e não percebeu. Agora Jesus, Ele vai traçar o perfil, Ele vai falar quem perdeu. Qual é a mulher que perdendo, não procura, não varre a casa, procura diligentemente? Vê se isso, e aqui a gente começa a aplicar, se isso não tem a ver com os nossos dias atuais. Quantos de nós aqui reunidos, perdemos coisas e não valorizamos? Quantos de nós dentro do nosso lar perdemos coisas valiosíssimas e demos a mínimas para se resgatar? E por que não procurar? Por que não gerar essa preocupação e perder, em resgatar, em restaurar aquilo que havia perdido? Por que será que muitos de nós não valorizamos às vezes um amigo? Não valorizamos às vezes pai, mãe, esposa? O tempo passa, a modernidade passa, e nós somos levados por essa vibe terrível, que nos arrebata de uma tal forma, fazendo com que venhamos perder aquilo que é de mais valioso. E dentro da nossa própria casa. Por que será que quando temos a perspectiva, a sensibilidade de que perdemos, nós não gritamos? Por quê? Já percebeu isso? Porque para se gritar que perdeu, você vai ter que mostrar onde caiu, aonde achou. E isso é se expor. E vamos levando a vida assim, ó,
sem perceber. Perdemos, mas é comum, dá para ir, dá para adiantar. Como se diz uma grande pregadora, perdeu, vai lá, costura, acha. Não valorizamos aquilo que perderam. Sabe por que não falamos e não gritamos? Porque eu vou ter que se expor. Sabe por que a grande guerra? E não permita que venhamos tomar essa atitude. Porque nós somos dominados por aqui, ó. Antes de externar aquilo que está interno, nós vivemos primeiro uma grande guerra. A grande guerra do eu. A grande guerra do egocentrismo. Porque se eu gritar, ou se eu pedir ajuda que eu perdi, eu vou me expor. Eu perco os meus status. Eu perco a minha credencial. Eu perco a minha oportunidade. Mas está perdido há muito tempo. Perdemos tudo, irmãos. Vamos perder a ética. Mas a única coisa que não podemos perder, sabe o que é? É a comunhão com o Eterno. A única coisa que não pode perder é isso. Perdemos constantemente. Já viu? Qual é a comparação de Davi com José? Os dois passavam pela mesma crise. Mas Davi, qual é a diferença de Davi e de José? Não existe diferença. Os dois têm as mesmas. Deus atuou da mesma forma. Presença confirmada a todo tempo. E por sinal, Davi foi segundo o coração de Deus. Mas uma das coisas que Davi não conseguiu vencer, sabe o que? Foi a batalha do eu, é interna. Venceu o gigante, venceu exércitos, mas não conseguiu vencer ele mesmo. O que nós precisamos é pegar esse exemplo do nosso Deus e termos a sensibilidade do que eu perdi. O grande amor, a nossa comunhão, o nosso diálogo dentro do lar, e a gente não percebe. A gente acha isso tão comum. Porque nós, e aí eu vou falar da minha classe, principalmente nós, classe masculina, a todo tempo, e se deixar, trabalhamos como uma locomotiva, e esquecemos às vezes dos nossos valores. E quando resolvemos então tratar, já é tarde, a situação está crítica aos nossos olhos, mas para Ele nunca é tarde. Porque o Senhor sempre dá soluções. E o que eu preciso fazer, Luciano, para se achar isso? Simples. Jesus traz uma mensagem simples. Porque quando ele começa a falar, ele já vai dando ferramenta. Qual é a mulher que procurando, que perdendo, procurando, não acha? Então ele vai trazer para mim e para você ferramentas básicas para que possamos restaurar a nossa família, para que possamos restaurar o nosso casamento, os nossos projetos, os nossos sonhos. Ele vai dizer que a mulher não perdendo, é uma pergunta. A ficha caiu, ela perdeu, e qual dentre elas não vai à casa, não acende uma candeia? Então ele já dá o link para que a pessoa possa achar. E aqui a gente aplica. Tem coisas riquíssimas para que eu possa aplicar, que foi aplicada na minha vida. Observa que ele vai falar que a mulher tem alguns subterfúgios para poder se achar essa moeda. E 1, 2, ela vai falar: acende a candeia. Mas só que antes disso eu quero relatar algo para vocês. Naquele período, as casas normalmente eram de chão batido. Naquele período, normalmente, a poeira era terrível. Então, muito raro se usava vassoura para se achar. Porque dependendo do mecanismo que você for usar para achar o que se perdera, tu não vai encontrar. Dependendo do mecanismo, saída que você utiliza para se sair desse problema, tu não vai conseguir.
dependendo do mecanismo que você vai usar para poder encontrar moeda, você não vai conseguir. Por quê? Porque tem que procurar de uma forma diferente, como pregador simples. Se ela varre ou se ela pega uma vassoura nos tempos comuns, pelo chão ser batido, ela vai ter dificuldade de se encontrar a moeda. Então o que ela fazia? Observe e olhe bem para cá. Primeira coisa, ela precisa ter a consciência que está perdida. Primeiro ato é ter reconhecimento que se perderam a dracma. Primeira coisa é ter a atitude de entender que perdeu aquilo que era de mais valioso. E aí quando a gente reconhece, lembra aquilo quem estava no UOL, que nós falamos ontem? O que Deus quer é que você reconheça a situação. Lembra de Ezequiel? Desce no vale, Ezequiel. Observa a situação, Ezequiel. Está seco. Agora Deus fala para ele, anda. Aí ele reconhece, está sequíssimo. Não está seco, está sequíssimo. E o que Deus quer para mim e para você é que você vira para ele e fala, Deus, não dá mais para mim. Deus, eu não consigo mais. Sabe o que é isso? O que é, pregador? Reconhecer a situação. Isso chama reconhecer atos. Primeiro, ela conta, quem sabe, uma conjectura. Pum, 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 9, está faltando uma. Está faltando uma dracma. Ela sabe que ela não pode varrer porque é minúscula. O chão é batido. Como é que se procura? Ó, ela tem que ficar de joelho e pegar cômodo por cômodo da casa. E ir com a mão, ó, aos poucos. E nesse período, nesse inteirinho, quando se arreia, observa, a mulher é especialista nisso. Por isso que Jesus, ele usa a linguagem para elas. Eu posso varrer a minha casa milhões de vezes. A minha esposa vai lá e encontra lixo, que misericórdia. Eu fico até envergonhado. E quando eu penso que, ó, pum, dei uma moral para ela, nada. Mulher encontra coisa onde a gente não encontra. Pouco tempo agora eu tirei umas 2, 3 par de lixo. Ela chegou do serviço, pegou a vassoura na maior simplicidade. Aquilo foi um tapa sem mão. Então quando se arreia, porque a mulher ela tem aquela facilidade, ela já sabe aonde fica. Você vai ver coisa que quem sabe você não queria ver. Somente de joelho, arriado, agachado, que você vai encontrar aquilo que você precisa ver. Somente com o joelho nós vamos encontrar necessidades que a nossa família, a nossa casa, o nosso casamento, o nosso filho, o nosso ministério precisa, irmãos. Não é por mecanismo, não é por subterfúgio, não é por tangente, não. É através de joelho no chão e a ação do mesmo. É difícil. Deixa eu correr. Depois que ela ajoelha, ela percebe, ela reconheceu que perderam. Ela entende que precisa procurar. E ela entende que não é somente o joelho, porque através do joelho vem o quê? A candeia. E aí ela acende a candeia. Sabe esse teu problema? Sabe esse meu problema? Não vai sair assim. Só vai sair com a ajuda da candeia. Que candeia é essa? É o Espírito Santo de Deus para te conduzir, para te dar direção. É o Espírito Santo de Deus que vai te auxiliar para se achar a moeda. Escute. Agora ela varre. Por quê? Porque observa que algumas versões vai dizer ela varre, arrasta. Procura, então para procurar. Não estava num lugar, escute isso, é forte demais. Não estava num lugar de fácil acesso. Não estava, quem sabe, no centro. Porque quando se perde uma coisa dentro do seu lar, se você não achar dentro de casa alguma coisa, você vai fazer levantar o sofá, a cama. Então observa que algumas coisas teve que sair para
aparecer valores. Você está entendendo? Que existem algumas coisas da minha e da sua vida que precisa sair urgentemente para aparecer aquilo que é precioso. Você sabe. Você sabe. Nós sabemos. Nós sabemos daquilo que atrapalha e que precisa urgentemente sair ou ser apagado. É ou não é? Que precisa ser varrido da nossa vida, porque senão não aparecem valores. Ó, ferramenta boa, mas é uma ferramenta que deixar te aprisiona. Não estou falando disso não. Estou falando para nós, chefe de família. Coisas que são ilícitas diante do eterno, suja, e que precisa ser arrancado, que precisa ser apagado, porque senão isso vai nos levar para o inferno. Essa é a grande realidade, irmão. O que nós precisamos às vezes é pegar a vassoura, botar o joelho no chão e dizer: sai poeira, sai poeira, sai poeira. Senão não adianta, irmãos. Senão não adianta eu assumir a tribuna e falar: minha família é de Jeová. Não adianta eu falar: minha arca na casa de Deus, se na grande realidade o maior vilão sou eu. Nós somos os maiores vilões, essa é a verdade. Porque se nós darmos legalidade ao Espírito Santo de Deus, pode ter certeza, Senhor, tenha liberdade. Até porque eu não consigo. Pode ter certeza que a tua casa vai mudar, a tua família vai mudar. Deixa o Espírito Santo entrar na sua vida. Se coloque de pé. Deixa o Espírito Santo agir. Deixa o Espírito Santo fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Até quando? Até quando? Sendo aprisionado por Satanás? Até quando deixando com que ele venha e ofusque o brilho da minha e da sua vida? O que é que eu preciso fazer, pregador? Pega hoje a sua candeia, faça como essa mulher. Reconhece que você precisa da atitude do mesmo. Ele vai tomar algumas atitudes, algumas ações na minha, na sua vida, que vai machucar, sim. Vai doer, sim. Mas lá na frente nós vamos entender. Deixa ele fazer de forma diferente. Mas só que existe trabalho, quem tem que fazer somos nós. A candeia está ali, seu joelho, perfeito. Mas só quem teve a ação de tirar foi ela. Não espere ninguém tirar aquilo que você tem que tirar. Não culpe ninguém aquilo que você mesmo colocou dentro da tua casa. Não devemos culpar A ou B, o nosso cônjuge, por aqui mesmo que tem aqui, ó. Porque quem controla sou eu. Quem assiste sou eu. Quem tem os contatos sou eu. Porque quando eu quero excluir, eu excluo. Quando eu não quero atender, eu não atendo. Quem tem o domínio somos nós. Então arranque antes que isso te mate. Tem que sair sujeira para aparecer aquilo que é valioso. As nossas orações e a minha oração hoje é que Deus hoje nos vasculhe de forma terrível, mas terrível mesmo, a ponto de entendermos: o Senhor é poderoso. Eu quero ver se nós temos coragem hoje. Porque desde quando eu pedi para que o Espírito Santo agisse em minha vida nunca mais foi a mesma. Bênção pura, pregador, não. Tem também. Mas tem luta também. Tem adversidade também, tem crise, tem. Tem divergência no casamento, tem. Mas quem governa é Ele. Todas as vezes em que eu tento assumir a direção, eu bato de frente.
mas quando Ele assume, Ele vai providenciar para a sua vida, sabe o que? O Espírito Santo de Deus, e fala: arranca, meu filho, arranca isso, tira isso, mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Casamentos, me perdoam aqui as mamães, os papais, casamentos que são às vezes assolados, às vezes pela frequência, às vezes, sabe, de pai, de mãe. Essa é a grande realidade. Isso acaba atrapalhando. Mas se tiver de sair, pai e mãe, para que as coisas se ajustem dentro de casa, ajuste com a sua esposa, com seus filhos, faça isso. Mas eu quero profetizar na sua vida que vai aparecer valores perdidos. Não deixa se perder. Se você ainda tem, conserve a lamparina acesa. Continua varrendo a casa, que se porventura cair, você consiga encontrar urgente. Reconheça a sua insignificância. Reconheça que você precisa da guia do Espírito Santo. Reconheça que você precisa ser guiado pelo mesmo. Nós precisamos isso. Ser guiados pelo Eterno, ser guiado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Só Ele pode fazer, só Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. E quando isso acontece, tem festa. Só que nós queremos fazer festa antes dos nossos ocorridos. Faça festa sim, celebre-se, mas celebre sobre a sua vida a chegada do Espírito Santo, porque sobre a tua vida tem uma responsabilidade. Jesus, Ele quis ter ação paralela. Essa dogma, ela pode ser um dote. Deus deu para mim e para você um dote. E o noivo, Ele está voltando. E você precisa dar conta desses valores, do qual se perdera. Urgentemente não perca tempo hoje. Chegue em casa e procura aquilo que se perdera. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Espírito de Deus, Deus soberano e amado, que a tua mão recaia sobre as nossas vidas, nos incomodando, Senhor, a ponto de entendermos que precisamos de ajuda. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Que o teu poder recaia sobre as nossas vidas hoje, Deus, fazendo-nos reconhecer que havia uma coisa muito valiosa que eu perdi, e que as lutas, elas estão me impossibilitando de enxergarmos que o que estava comigo é valioso. A partir de hoje eu quero profetizar que o seu lar vai ser a coisa mais valiosa abaixo de Deus na sua vida. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Isso, diga que você depende do Espírito Santo. Diga que você precisa dele. Diga que você precisa dele para encontrar aquilo que se perdeu. Diga que você quer de volta. Eu quero de volta. Eu quero de volta aquilo que é meu. Eu quero de volta. Diga para ele isso. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Isso, feche os seus olhos no nome de Jesus. Oh, e este é o meu pão, Espírito da verdade. Oh, Jesus. E este é o meu pão. Oh, Deus. Tua vontade, feita somente a tua presença, Deus, em mim, somente ela para nos confrontar. Oh, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, porque nós precisamos resgatar valores perdidos. Não permita também que venhamos perder aquilo que o Senhor nos deu como herança. Permita que venhamos perder aquilo que é de mais valioso. Perdido estou. Oh Deus, a minha família foi o Senhor quem deu. Os meus filhos foi o Senhor quem deu. Diga a Ele isso. Diga a Ele isso, porque enquanto você declara, o
Espírito Santo, Ele está entrando com providência. Enquanto você está aqui suplicando, Ele está na tua casa, entrando com mão forte, com graça, abençoando. Este é o meu respirar. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, este é o meu respirar. Nós precisamos da tua graça. Seja a nossa luz, seja a nossa luz, seja a nossa luz. Viver em mim. Escute isso, meus irmãos, no nome de Jesus. Pense em uma coisa valiosa aí. Quem está me ouvindo, levanta a mão no nome de Jesus. Pense em uma coisa valiosa. Quem pensou, levanta a mão. Quem pensou, levanta a mão em uma coisa valiosa. Isso, segura com a sua mão levantada no nome de Jesus. Oh meu Deus, quem sabe algumas coisas que se perderam, ou quem sabe alguma coisa que você ainda está de posse ainda. No nome de Jesus, eu gostaria de te convidar a vir com esse item valioso que tem na sua mão. Isso. Vem aqui à frente, traga ele aqui à frente no nome de Jesus. Isso. Saia do teu lugar no nome de Jesus. Isso. Traga aqui, traga. Oh meu Deus do céu, traga de valor, traga isso. Com a mão fechada, isso. Isso, oh meu Deus do céu. Oh meu Deus do céu, se perdeu, vai achar. Se está para perder, o Espírito Santo não vai permitir. Não vai perder.